Fala, galera do Terceirão. Estou aqui para fazer aquele compacto que a gente combinou, né? Aquele resumão da aula de mais ou menos uns 20 minutos, para que você possa aí tirar suas dúvidas quando você estiver em casa, né? Então, a gente está aqui para cumprir esse papel aí conforme a gente combinou. Eu aí no Museu Nacional de Belas Artes, para você não esquecer de mim, e aqui no lado a gente tem uma pintura, né, um grafite do Banks, que é um artista inglês que faz grafite e choca bastante lá a comunidade europeia, principalmente na Inglaterra, seu país de natal. Como ele tem essa obra aí que tem como tema pré-história, que é um dos temas da aula de hoje, eu resolvi botar aí para a gente conhecer mais uma obra aí do Banks. Aconselho a vocês darem uma olhadinha, vale a pena. São obras de arte bem interessantes que ele faz lá nos muros na Inglaterra, tá ok? Belezinha? Vamos dar sequência aqui à nossa vida, tá ok? Conforme vocês sabem, a nossa aula número 1 é de introdução ao estudo da história e também sobre a pré-história. São dois temas aglutinados em uma única aula, tá? Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a introdução ao estudo da história, tá? A começar pela divisão da história. Então, conforme a gente combinou, falou em sala, a gente tem aqui uma tabela, né, um gráfico, né, uma linha do tempo, melhor dizendo, que mostra a divisão tradicional da história, né? Então, a gente nota aí que foi dividido em duas partes, né, pré-história e história. E é interessante essa questão, que já tinham pessoas aqui na Terra, né, pessoas do gênero Homo, pelo menos há 2,5 milhões de anos atrás, né, porém, só se considerava história a partir da invenção da escrita, 4.000 antes de Cristo. Ou seja, né, não tinha história antes, só porque não tinha escrita. A gente explicou isso em sala, mas vai retomar isso de novo, beleza? Então, retomando um pouquinho aí, só ampliando aqui para a gente dar uma olhada, fixar bem, e aí vamos entender um pouquinho por que, né, essa divisão da história aí, somente a partir de 4.000 antes de Cristo, apesar da gente ter pessoas do gênero Homo na Terra pelo menos 2,5 milhões de anos antes de Cristo. Beleza? Isso se explica em parte pela forma como a história vinha sendo trabalhada no século XIX, quando a história estava se constituindo enquanto uma ciência. Então a gente fala que no século XIX se desenvolveu a concepção tradicional da história. Isso a gente observa, que tem como grande nome, um grande destaque na construção desse saber historiográfico, o alemão Leopold von Ranke, e ele vai desenvolver o que ficou conhecido como história tradicional, ou história rankiana, ou ainda história positivista. Esse modelo de escrita de história ele ficou caracterizado, pessoal, por ter sido uma história descritiva. Tá? Era uma história descritiva por quê? Porque ela não queria interferência do historiador, ela queria que o historiador fosse imparcial, fizesse uma história descritiva apenas das fontes, que só poderiam ser documentos escritos produzidos pelo Estado, ou seja, documentos escritos oficiais. Porque toda essa rigorosidade toda está relacionada ao fato deles quererem que a história fosse tão exata quanto a matemática, por exemplo. Eles queriam que a história, a construção da narrativa histórica, representasse uma verdade absoluta, que o historiador não interferisse na construção dessa narrativa e fosse totalmente imparcial. Aí vem aquela grande pergunta, será que é possível alguém escrever uma história, contar uma história e ser imparcial? Bom, eu acho que eu não consigo, acho que ninguém consegue, para ser mais exato, mas no século XIX essa era a pretensão da história, ser uma verdade absoluta, uma narrativa que organizasse os fatos do passado de forma a construir uma narrativa cronológica, factual, marcada por grandes personagens e que fosse uma verdade absoluta. Bom, no século XX, isso caiu um pouco por terra. A gente observa que no século XX, historiadores, sociólogos, enfim, o pessoal das ciências humanas da Universidade de Paris fizeram uma revista, a revista dos análises, na Universidade de Paris, na École de France, e esse grupo de cientistas humanos desenvolveram uma forma bem interessante de pensar as ciências humanas.
e ficaram conhecidos por conta disso como a Escola dos Análises. Eles estavam promovendo, no caso os historiadores, estavam promovendo o que ficou conhecido como a Nova História. Essa nova história, na Escola dos Análises, a primeira geração da Escola dos Análises, tem como grandes destaques as figuras de Marc Bloch e Lucien Febvre. Esses dois historiadores, eles se destacaram bastante nessa produção historiográfica, porque ao invés de estarem querendo construir uma história que fosse descritiva, na verdade eles estavam tentando fazer uma história problema. Então, como assim história problema? Esses caras estão doidos? Não, eles não estavam doidos, não. Na verdade, o que eles queriam era discutir, questionar, analisar as fontes de forma interpretativa, seguindo uma metodologia que essa sim daria o caráter científico da história. Esses historiadores chegaram à conclusão que era impossível você construir uma verdade absoluta, uma visão única da história, porque a história ela é composta de diversos personagens e cada um desses personagens vai ter uma visão acerca do ocorrido. Então era necessário que você problematizasse as fontes. Como assim, Cássio? Que você visse quem foi que produziu aquele material, foi o Estado, é a carta de uma pessoa comum, ou seja, quem produziu aquele material, qual a intencionalidade da pessoa a produzir aquele material. E a partir daí você vai construindo uma narrativa histórica, mas só que não uma descrição apenas da fonte, e sim uma interpretação da fonte. Pensando aí das fontes históricas, os materiais de pesquisa, é importante destacar também que o pessoal dos análises também teve a preocupação em ampliar as possibilidades de fonte. Eles chegaram à conclusão que qualquer vestígio deixado pelo homem era passível de ser objeto de estudo da história. Então, eles vão estar promovendo uma ampliação das fontes também. Um outro ponto interessante trazido pela primeira geração do pessoal dos análises, a gente também pode estar apontando aí a questão de não enxergar mais a história como uma ciência do passado, e sim uma ciência que estuda o homem através dos tempos. E o mais interessante de tudo, a partir de questionamentos do presente. Afinal, são as dúvidas que o historiador tem no presente que fazem ele inquirir, pesquisar sobre o passado. E dessa forma, falar que a história é uma ciência do passado, de acordo com o pessoal dos análises, isso seria totalmente estranho. Na verdade, a história é a ciência dos homens através dos tempos. Tá? A gente observa que, além da primeira geração da Escola dos Análises, a gente tem que enfatizar, a gente tem que destacar a figura de Fernand Braudel como um grande membro da segunda geração da Escola dos Análises. E o Fernand Braudel ganhou essa importância toda porque ele traz uma outra parte muito importante para a construção do saber histórico. O Fernand Braudel, ele se preocupa com a questão da temporalidade. O Fernand Braudel ele aponta que se a gente não se atentar que na história existem eventos de curta duração, média duração e longa duração, a gente acaba cometendo erros clássicos de análise e interpretação, produzindo construções historiográficas com problemas interpretativos seríssimos. Então, o Fernand Braudel ele traz uma grande contribuição, um membro da segunda geração, em relação à questão da temporalidade. E a terceira geração dos análises, que tem vários nomes, eu destaquei aqui o Jacques Legoff, mas a gente poderia trazer vários outros, ela traz uma outra novidade ainda maior. O pessoal da terceira geração eles vão estar desenvolvendo o que ficou conhecido na historiografia como sendo a história das mentalidades. Eles percebem que é necessário e é impossível e importante também estudar sobre as ações, os pensamentos, os sentimentos das pessoas e perceber como isso interfere na construção das relações sociais. Então, você vai estar observando
que o pessoal da Escola dos Análises, ao longo do século XX, trouxe o quê? Uma série de novas problematizações que vão promover uma história muito diferente da que era proposta no século XIX, quando a história veio ser uma ciência, ser estudada na universidade. Tá? Então, dentro dessa ótica, a gente observa que os análises trouxeram realmente uma nova história, uma nova forma de pensar a história. Tá ok? Saindo um pouquinho da parte de historiografia, na aula a gente resolveu algumas questões, né? Vocês já têm um gabarito, não vou entrar no mérito da questão, a gente vai seguindo aqui. Qualquer dúvida, me manda uma mensagem pelo Facebook, tá ok? Então, a gente foi seguindo, fizemos uma análise textual do texto do Bertold Brecht, né, a pergunta de um operário que lê, mas como a gente está só no compacto, a gente passa direto e viemos para a pré-história. Aqui na pré-história, a gente tem um período da história interessante antes de começar a discussão pelo nome, né? A questão do nome pré-história, ele é um pouquinho complexo, né? Porque se no século XIX era totalmente cabível, que não dava para fazer história, né, sem antes ter sido inventada a escrita, com os análises a gente percebeu que qualquer vestígio deixado pelo homem era passível de construção da narrativa histórica. Logo, o termo pré-história fica estranho, né? Entretanto, a gente continua utilizando por ser tradicional, mas alguns historiadores já trabalham com a ideia de história dos povos sem escrita, tá? Mas, tradicionalmente, continua-se falando de pré-história. Quando a gente analisa a pré-história, a gente costuma dividir a pré-história em 3 etapas, tradicionalmente falando: o Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, o Neolítico, Idade da Pedra Nova, ou Pedra Polida, e Idade dos Metais, quando a gente sai da Era da Pedra e entra na Era dos Metais. Tá? Então, vamos falar um pouquinho só sobre cada um deles. Né? O Paleolítico, conforme a gente observou, é um período bem longo, né? O período mais longo da pré-história, e ali a gente tem todo o desenvolvimento, né, do gênero Homo. A gente tem ali o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthalis, o Homo sapiens sapiens. Todos eles se desenvolvem dentro do Paleolítico. Vale ressaltar que o único deles que consegue passar para além do Paleolítico foi o Homo sapiens sapiens, tá? Mas a gente já vai falar um pouquinho sobre essa questão da evolução humana. Vamos concentrar um pouquinho nas características dos períodos. Então, o Paleolítico ele é caracterizado por uma sociedade que vivia da caça, da coleta, ou seja, ela não produzia os seus alimentos. Então, essa sociedade, ela vivia do que a natureza fornecia. Logo, a gente percebe que se escasseia os recursos da natureza, essas pessoas elas precisam se deslocar de um lugar para o outro. Logo, essas sociedades elas se caracterizam pelo nomadismo, são sociedades nômades, sociedades que se deslocam de um lugar para o outro a fim de buscar recursos. Logo, se eles estão sempre atrás de recursos e se deslocando de um lugar para o outro, eles andam em bandos, eles andam em pequenos grupos, não são grupos muito grandes, porque se andassem com muitas pessoas, dificilmente eles conseguiriam encontrar recursos suficientes na natureza. Tá? A gente observa que esse período de caça e coleta ele vai deixando de existir a partir do momento que, por volta de 10.000 a.C., a gente passa a ter o fim da última glaciação. A temperatura da Terra aumenta bastante, o gelo que existia na Terra começa a derreter e a parte central do globo, na altura da linha do Equador, passa a concentrar uma grande quantidade de pessoas e de animais. E aí a gente observa que os homens eles começam a desenvolver a produção de alimentos, que é a grande característica do Neolítico, é o que a gente chama de revolução do Neolítico, ou revolução agrícola. O homem passa a ser um produtor, ele passa a produzir gêneros alimentícios, ele passa a domesticar animais,
e, consequentemente, esse homem ele não precisa mais ficar se deslocando atrás de recursos. Cássio, então ele parou totalmente de viver recursos da natureza? Obviamente que não, até hoje a gente faz isso, né? A gente observa que até hoje a gente vive, a gente pesca, a gente caça, mas a gente observa que boa parte da alimentação dessas pessoas é proveniente da produção de alimentos. E como eles produzem o seu próprio alimento e não precisam mais ficar se deslocando atrás de recursos, eles acabam se sedentarizando, ou seja, eles plantam e se estabelecem perto da onde eles plantam. Então, dentro dessa ótica, os grupos tendem a ser um pouco maiores e, consequentemente, a gente também observa que eles vão passar a viver em aglomerados humanos. Eles começam a promover a formação de aldeias onde vivem. Se passam a viver em grupos maiores de forma contínua em um mesmo lugar, a gente começa a observar também a necessidade de criar regras para estabelecer a relação entre as pessoas. Então, a gente começa a ter o início de formação de governos dentro dessas comunidades que vão se formando. Na Idade dos Metais, a gente tem a consolidação da formação das cidades. A gente vai ter as primeiras cidades se formando na região conhecida como Mesopotâmia. Fica onde hoje a gente tem o Iraque, na maior parte dela, mas a gente vai falar sobre a Mesopotâmia em um outro capítulo, no capítulo 2. Tá? Então, a gente continua aqui para a gente observar um pouco sobre as características desse período. Se liga no zoom, não esquece. Então, bom, espero que vocês tenham se ligado no zoom aí, né? Ali a gente tem características importantes do período paleolítico. A gente traz essa imagem aqui, que é justamente para a gente não cair naquele erro, né? Que o senso comum faz as pessoas caírem, né? Tem muita gente que fala, não, o homem veio do macaco, né? O homem não veio do macaco, né, gente? A gente pode dizer que o gênero Homo e os símios, eles têm um ancestral comum. Essa imagem aí é uma imagem que fica bastante clara nesse sentido, né? E é interessante porque ela aparece em provas. Então fica de olho, preste atenção nessa imagem, faz aí a sua memória visual, né? Sua memória fotográfica, para que você não cometa esse erro do senso comum aí, beleza? Dando sequência aqui ao zoom, não esquece do zoom é importante. Ele ajuda a gente a se ligar nas coisas. E aqui a gente tem, né, o processo, né, as espécies ligadas ao gênero Homo. A gente tem o Australopithecus, que é antes ainda do gênero Homo, mas depois a gente tem o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthalis, o Homo sapiens. Né? A gente observa, vou dar destaque aqui em dois, o Homo erectus por conta do controle, do domínio do fogo, né, e o fato do Homo erectus ter conseguido primeiro sair do continente africano. Ele migrou do continente africano para o continente asiático e europeu ainda no período paleolítico. Lembrando que só o Homo sapiens sapiens conseguiu migrar para além, né, para além do continente africano e asiático, e o único que conseguiu também sair do período paleolítico. O Homo sapiens sapiens ele conseguiu fazer um outro processo de migração. Ele conseguiu fazer a migração para a ocupação do continente americano. Tá? Então, esses dois aí têm destaques bem consideráveis. Não pode esquecer, o Homo sapiens sapiens, um homem que sabe, aquele cara que tem consciência das coisas que ele faz. Isso é bastante importante aí para nós. Aqui a gente vai tendo aí um processo de migração. Depois a gente vai estar vendo outra migração. Agora a gente tem algumas características do Neolítico. Se liga no zoom. Bom, espero que você tenha se ligado no zoom, né, com as características do Neolítico. Aqui a gente tem aqui as possíveis movimentos migratórios que tenham levado o homem, né,
ao continente americano. Lembrando que quem faz esse processo migratório já é o Homo sapiens sapiens. Observa mais um mapinha, beleza, galera? Esse mapinha que a gente está observando aí, ele mostra onde estava acontecendo o processo de desenvolvimento da agricultura e domesticação de animal. Nota que a maior parte dela acontece nessa parte central aqui do globo, tá? Aqui nessa parte central, que é onde houve o degelo primeiro, por conta da maior incidência solar. É bom ficar ligado nisso aí, é uma observação interessante, né? E aqui nessa região do Oriente Médio aqui, né, é a região onde a gente tem uma maior concentração, aqui no sul da Europa também, né, onde a gente vai tendo as primeiras civilizações sendo formadas. Aqui a gente tem, basicamente, características mais vinculadas à idade dos metais, quando a gente vai ter a formação das primeiras cidades aqui na região da Mesopotâmia, né? Uruk, Lagash, mas conforme eu falei da Mesopotâmia, do Egito, que está aqui nessa região, a gente vai estar falando no próximo capítulo. É importante a gente observar que nesse período a gente vai ter a substituição, né, gradativa dos instrumentos de pedra por instrumentos de ferro, e os primeiros governos eles começam a se justificar através da religião, né? A sociedade ela passa a se organizar basicamente entre aqueles que organizam as cidades e aqueles que realizam os trabalhos na cidade. E, obviamente, que eu preferiria estar no grupo dos que organizam e não ter que agarrar enxada para ficar plantando. Entretanto, a gente observa que a maioria tinha que ser de trabalhadores. Então, como justificar para a pessoa que ela tinha que trabalhar enquanto o outro só ia organizar? Então, a religião já aparece com esse objetivo. Não com esse objetivo, né? Mas ela já é usada com esse objetivo aqui já na Idade dos Metais, quando a gente tem a formação das primeiras cidades. A gente nota também que com essa divisão social, a gente começa a observar que uma outra característica que gera essa divisão social é o surgimento da propriedade privada. Essas pessoas ligadas a essa elite que se justifica pela religião se torna proprietária, enquanto aquela galera que está vinculada aos trabalhadores, né, aqueles que realizam, acabam acreditando que vivem nas terras de alguém que é o Deus vivo ou representante de Deus na terra. Então a gente vai finalizando por aqui, né, o nosso compacto, o nosso resumão da aula, fechando aqui com o mapinha que a gente vai abrir a próxima aula, que é justamente para a gente poder pensar essa ideia do crescente fértil. Mas eu vou deixar para a aula 2, porque já até estourou os 20 minutos que a gente tinha combinado. Tá certo, pessoal? Fechamos por aqui, tá bom? E até o próximo compacto. Espero que vocês tenham gostado, né? Podem dar as dicas, podem fazer as críticas, espero que positivas, que eu vou tentando melhorar. A primeira vez que eu faço esse trabalho, conforme eu falei com vocês, e a tendência é ir melhorando ao longo do tempo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais e bons estudos aí para vocês.